pessoal! Quem aí já ouviu falar inúmeras vezes sobre a importância de ter uma rotina? Mas afinal, o que é uma rotina? Quais são os prós e contras de ter uma rotina? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo isso e também um pouco sobre a minha experiência com rotinas. De maneira bem simples, rotinas é tudo que você faz todos os dias ou pelo menos com uma certa frequência, como escovar o dente, comer, tomar banho, coisas desse tipo. Nós podemos ter vários tipos de rotina, de limpeza da casa, por exemplo, de higiene pessoal, de trabalho, de estudo. Mas hoje eu vou me concentrar na rotina de trabalho. Se você trabalha em uma empresa, com certeza o seu chefe te deu várias atividades que você precisa fazer. E dentro dessas atividades, tem algumas que você tem que fazer todos os dias. Ao saber que existem atividades que se repetem, que você tem que fazer todos os dias, ajuda você a organizar a sua agenda de trabalho com tempo, para alocar outras atividades que você não faz com frequência, ou atividades emergenciais, ou até novos projetos que você queira participar. Então, basicamente, se você quiser montar uma rotina, é só você anotar em algum lugar, algum meio que ajude você a se organizar, quais são as atividades que você ou precisa fazer todos os dias, ou gostaria de fazer todos os dias. E dentro disso, você pode separar em categorias, como eu disse antes, quais são as matérias que você quer estudar todos os dias, ou qual cômodo da sua casa você limpa primeiro, enfim, organizar as tarefas. E no trabalho seriam aquelas que você sabe que tem que fazer todos os dias, ou mesmo que não sejam todos os dias, atividades que você sabe que tem que fazer durante o mês, durante a semana, e que você consegue organizar em uma agenda, de modo a conseguir produzir e executar todas elas. Para algumas pessoas, e eu me incluo dentro dessa categoria, saber o que você vai fazer, ter uma rotina de trabalho, costuma dar uma paz, uma tranquilidade e às vezes até uma falsa sensação de que você tem controle sobre a situação. Já para outras pessoas, não ter um tipo de rotina assim estabelecida, onde você chega no trabalho, você faz o projeto que estiver acontecendo, você se envolve naquilo que você quiser, sem saber previamente o que seria essa atividade, dá muito mais adrenalina, dá mais emoção e às vezes mais vontade de trabalhar também. Então, se a rotina vai ser bom ou não pra você, depende do seu emocional, depende do que você gosta, depende de como você se sente confortável. E com isso, a gente tem o primeiro contra, digamos assim, da rotina, que seria a previsibilidade. Muita gente não gosta de fazer todo dia a mesma coisa, e isso já pode ser um fator pra você escolher qual vai ser a sua profissão. Porque, por exemplo, se você tem um perfil mais livre, que não gosta tanto de se prender à rotina, se você escolher ser um contador, que vai ficar no escritório de 8 a 18 horas, fazendo sempre as mesmas atividades, pelo menos tecnicamente, essa provavelmente não vai ser o tipo de profissão que você vai gostar ou vai se identificar no longo prazo. Contudo, esse pode ser um dos maiores prós de benefício para a rotina, que seria diminuir as surpresas que a gente tem ao longo do dia, permitindo que a gente controle nosso tempo. E eu particularmente adoro esse ponto. O que eu acho importante não é você ter uma rotina completamente fechadinha em que você não pode de forma alguma trocar a ordem das atividades ou deixar de fazer uma coisa ou outra. O que eu sempre recomendo aqui no canal é você se planejar. E se planejar é determinar um horário para cada coisa, escolher a ordem de atividades. Um exemplo, você pode gostar muito de pintar. E pintar com certeza é uma atividade mais artística, mais livre, que não pode ser colocada numa caixinha de rotina. Mas o que você pode fazer dentro do que eu proponho aqui de planejamento é você determinar um horário para você pintar. Digamos que esse seja um hobby seu. Você não vai criar na sua rotina um horário para pintar um quadro específico com tal tema, tal atividade. Não, porque é uma atividade que tem que ser livre, tem que ser leve. Mas você pode organizar a sua agenda de tal modo que você consiga ter meia hora, uma hora, sei lá, para você conseguir pintar aquele quadro, ou até se for um trabalho, você sabe que você tem determinados quadros, digamos assim, para você poder pintar. Então você tem que separar e organizar a sua agenda de modo com que você consiga fazer tudo isso e outras atividades também, porque a nossa vida não é só trabalho e também não é só hobby. A gente tem que conseguir mesclar isso tudo junto com a família, junto com a nossa vida pessoal, nossas atividades pessoais. Antes de trabalhar em casa, eu tive a experiência de ter uma rotina de trabalho da 1 às 7 horas de segunda a sexta por mais ou menos uns 3 anos. E nesse trabalho eu tinha várias atividades pré-definidas que eu tinha que fazer todos os dias, tinha chefe e vários pepinos para resolver todos os dias. E hoje eu já vivo outra realidade, onde eu tenho meu próprio negócio, onde eu tenho horários flexíveis, onde eu determino o meu horário de trabalho e as minhas atividades de certa forma. Mas por muito tempo, depois que eu saí do meu emprego, eu ainda me sentia presa ao horário de trabalho, ao horário comercial. Eu achava que eu precisava trabalhar de tal a tal horário, eu tinha que atender os clientes, eu tinha que
mandar e-mails, então eu achava que eu estava presa a trabalhar apenas dentro de o horário comercial tradicional. E ao mesmo tempo que eu ficava presa nessa rotina, nessa casinha de eu tenho que trabalhar de tal a tal horário e querendo ou não ficar fazendo hora, né? Eu conflitava um pouco com o modo de trabalho do meu marido. Ele trabalha junto comigo, ele tem várias atividades na empresa, mas a principal delas é programação. E programação envolve muito criatividade, inspiração, foco. E ele sempre teve uma tendência natural de trabalhar conforme o que o organismo dele, o corpo dele queria. Então, se por exemplo, ele acordasse de madrugada para ir no banheiro e tivesse a ideia de fazer um site, ele tranquilamente ia pro computador, sentar, ia fazer o trabalho, depois que acabasse ia dormir, acordava um pouquinho mais tarde, e pra ele isso estava normal. E isso pra mim era um pouco estranho de entender. Difícil mesmo, porque não fazia parte da minha realidade. Eu não achava que isso fosse possível, ou que fosse até saudável esse tipo de coisa, você trabalhar no horário que você está produtivo. E depois de alguns anos de convivência com ele, eu tô aprendendo a me desprender dessas amarras, né, de sociedade, de ter que trabalhar em determinado horário ou não. Eu tenho essa liberdade de ter o meu negócio, então eu posso sim escolher trabalhar no horário em que eu quiser trabalhar. Eu não tenho um chefe me enchendo o saco, então eu tenho que saber, né, me controlar, tenho que me policiar para produzir, é claro. Mas por que eu não posso organizar a minha rotina, ainda assim, porque eu tenho sim uma rotina, dentro dos horários em que eu quero trabalhar? Então, com base na minha experiência de hoje, eu posso dizer para você, rotina sim é importante, só que você não deve ficar muito preso a ela a ponto de não poder mudar. A rotina ela foi feita para você conseguir se organizar melhor, não esquecer de fazer algumas atividades, mas ela deve trabalhar ao seu favor, ela deve ser uma ferramenta que te ajude a produzir e não te limite ou te deixe ansioso, nervoso, enfim, ela tem que ser flexível. E dependendo do tipo de trabalho que você tem, você vai ter mais ou menos flexibilidade em relação à sua rotina. E o modo em que você vai encarar ela também depende do tipo de atividade que você executa e do perfil que você tem. E hoje, nesse momento, eu não posso dizer pra vocês qual é exatamente o meu horário de trabalho, porque varia muito, muda muito conforme o meu humor, mas eu sempre tenho dentro da minha rotina aquelas atividades que eu sei que eu tenho que fazer todos os dias, as atividades que eu sei que eu tenho que fazer X vezes na semana ou de acordo com um determinado cliente. E isso tudo me dá flexibilidade pra montar às vezes a minha rotina de acordo com o dia. Às vezes eu tenho uma rotina de trabalho um dia e no dia seguinte, por N motivos, eu posso mudar tudo. Então, tem dias que eu acordo às 5 horas da manhã e faço uma determinada sequência de atividades. Tem outros dias que eu acordo às 7 da manhã, faço outra sequência de atividades. Tem dias que eu não tô bem emocionalmente, não consigo produzir ou focar em alguma determinada atividade, então eu foco em outra coisa. Eu pego, por exemplo, a minha lista de atividades de limpeza da casa, vou fazer isso enquanto eu arejo um pouco a minha mente. E eu tô percebendo que tá tudo bem fazer isso, de não ter algo completamente fechadinho. Mas ao mesmo tempo, eu sinto a necessidade de ter uma estrutura, de ter uma rotina, mesmo que eu não vá cumprir ela todos os dias, porque isso me ajuda também a manter um foco, a não me perder e deixar de fazer algumas dessas atividades. Outra coisa que eu aprendi também com meu sábio marido é trabalhar por produtividade e não por horário. Como eu disse, eu tinha essa questão de ficar presa, né, dentro de uma determinada faixa de horário, e com ele eu vi que não, isso não é necessário. Se eu em 4 horas fizer o trabalho do dia inteiro, tá ótimo. Eu tenho que trabalhar pelo aquilo que eu tô produzindo e ter isso como medida, e não quantas X atividades eu fiz e sim quantas atividades eu consegui concluir naquele dia, a importância do que aquela atividade tem pro meu dia. E com certeza eu produzo muito mais quando eu tô focada e quando eu tô disposta para isso. E ter essa flexibilidade de horário, de rotina, faz com que eu consiga produzir nos horários em que eu tenho essa tendência maior de estar produtiva, estar focada, estar pronta para fazer aquela atividade. Concluindo então toda essa história, crie sim a sua rotina, mas de uma maneira que seja flexível, que seja tranquilo, que você possa adaptar vários outros métodos de produtividade dentro dessa sua rotina, até porque ter um pouco de liberdade quando você vai organizar sua rotina pode fazer com que você descubra outros métodos, assim como eu estou descobrindo outras formas de trabalhar, que estão sendo muito mais efetivas e produtivas para mim do que aquela rotina fechadinha, ou para você pode ser a ausência de rotina nenhuma e de repente você implementando algumas coisinhas pequenas já pode te ajudar muito mais. Não tenha medo de testar.
Até porque não existe uma única forma de ser produtivo, de se organizar, de trabalhar, enfim. Existem inúmeras e uma pode funcionar muito bem pra você em um momento da sua vida, depois não funciona mais, ou mais pra frente voltar a funcionar novamente. Então testa, não tá funcionando? Muda, se reinvente. Isso faz bem, você aprende mais sobre você em cada um desses processos. Sem contar que dá uma sensação muito boa de liberdade você ser dono do seu próprio tempo, dependendo das limitações que você tem, é claro. Mas você ter um horário do dia que seja 3, 4 horas do seu dia para você conseguir organizar e dizer, olha, eu vou escolher o que eu vou fazer nesse meu período, é uma sensação muito gostosa. Agora me conta, o que vocês pensam sobre rotina? Vocês gostam de ter uma rotina? Vocês trabalham melhor tendo uma rotina mais fechada, mais aberta? Ou vocês funcionam muito bem sem rotina nenhuma? Vocês conseguem se organizar independente disso? Me conta nos comentários. E se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, se inscrever no canal, compartilhar ele com alguém que você acha que precise. Obrigada por terem assistido, um beijo e até o próximo vídeo.